Olá, vamos continuar os nossos estudos a respeito da prece, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós estamos analisando o item Ação da prece, transmissão do pensamento. Rogamos a Deus que nos abençoe, aos bons espíritos que nos amparem e ao Mestre Jesus que se faça entre nós, envolvendo-nos em sua paz e em seu amor. O item que vamos ler hoje é o número 10, onde Allan Kardec diz: o Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Então é importante que compreendamos o modo de ação da prece para que façamos uso consciente e efetivo dela. Por quanto tempo não achávamos que estávamos orando bem apenas por dizer palavras decoradas, sem o menor envolvimento do sentimento, do coração? Então é preciso que olhemos para a prece como ela realmente é, uma conexão entre nós e outro ser, seja Deus, sejam os espíritos superiores, seja alguém que é por nós muito considerado e amado. Então, é preciso que ela faça parte consciente do nosso dia a dia. Quando Cristo disse orai e vigiai, ou vigiai e orai, ele está colocando a oração como algo imprescindível no nosso dia a dia, para que alcancemos um estágio mais avançado de entendimento das coisas e de fortalecimento espiritual. Então o Espiritismo nos ensina a compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Nós já sabemos que ela é uma via de mão dupla. Tanto nós podemos solicitar a alguém através do pensamento, fazendo uma evocação dessa pessoa, não é? Ou ela também pode nos solicitar pensando em nós. Não é? Então a prece ela pode ser feita de mim para alguém e de alguém para mim. É uma conexão que se estabelece nesse momento. Vamos ver como funciona. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos nesse mundo na atmosfera. Então, o fluido universal é o elemento básico primitivo, é a fonte de toda a matéria. Os espíritos se utilizam dele com o pensamento. Em outra parte da codificação, Allan Kardec já coloca: o fluido universal, ou melhor, o pensamento, é para o espírito o que a mão é para o homem. Através dele se atua sobre o fluido universal. Não é? Então nós estamos mergulhados nesse fluido. Para que possamos compreender, ele fez uma analogia aqui. Imaginemos que todos nós respiramos o mesmo ar. Estamos mergulhados, portanto, na atmosfera. O fluido universal também é assim. Ele está no ar, nós estamos mergulhados dele. Não é? Tanto encarnados como desencarnados, né, dispomos de fluido universal. Não há como estar fora do fluido universal. Né? Então, essa é a primeira coisa que precisamos atentar. Então ele diz: esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então veja, esse fluido recebe um impulso da vontade. É a vontade do espírito que age sobre ele. O fluido universal é inerte. Né? Vejam que nós temos no universo três coisas: Deus, Espírito e Matéria. É a trindade universal. Como numa pirâmide, Deus está no topo e nas duas outras pontas, Espírito e Matéria. O Espírito age sobre a matéria em obediência à vontade de Deus. Então o fluido universal faz parte do elemento material. E o Espírito é o elemento inteligente que age sobre essa matéria. Como? Pelo pensamento. Então ele diz aqui: esse fluido recebe um impulso da vontade, que é do espírito. Quando temos vontade de fazer algo, nós impulsionamos o fluido universal. Né? E ele é o veículo do pensamento, ou seja, ele conduz o pensamento, assim como o ar conduz o som. Então a ciência terrena já nos mostrou que o condutor do som é o ar. Onde não existe ar, não existe som. Por isso que no espaço sideral
o som não se propaga, porque lá é vácuo, não tem ar, né? Então o fluido universal também ele age como condutor do nosso pensamento. Nós pensamos e ele conduz o pensamento, com uma diferença que ele coloca aqui. As vibrações do ar são circunscritas. Nós podemos estar diante de um grande vale e gritarmos. O nosso grito ele vai se expandir pelo ar até certo ponto. Depois ele não vai mais, não é? O fluido universal, ele não é assim. Ele não bota barreiras ao pensamento. Se fosse dessa maneira, a gente pensaria aqui e o pensamento iria só até certa distância. Dependendo da força dele, vamos colocar assim, ele iria um pouco mais, um pouco menos. Mas não é. O pensamento é conduzido pelo fluido universal por distâncias infinitas. Ele não é circunscrito como o ar, né? Então vejamos aqui. Portanto, qualquer pensamento, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som, né? Então, é assim que quando nós pensamos em alguém que esteja encarnado ou desencarnado, esse pensamento significa o impulso da vontade, né, que movimenta o fluido universal. Ele transmite o meu pensamento até a pessoa em quem eu pensei. Ela é o alvo, não é? Então, um ente querido que desencarnou, ou alguém que está encarnado, distante de mim, ou perto, enfim, não há limites para o fluido universal. Eu pensei na pessoa, ele vai transmitir o pensamento por distâncias infinitas até ela. E ela vai, de alguma forma, sentir, né, que eu pensei nela. É uma evocação que se faz. Mas vamos chegar lá. O importante é saber como o pensamento é conduzido até a pessoa, através do fluido universal. Então, pensamos, o fluido transmite o pensamento. Né? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Aí é uma coisa muito importante. A energia do pensamento, ou melhor, desculpe, a energia da corrente, dessa corrente que vai transmitir o pensamento, está em razão do vigor desse pensamento e da vontade que eu imprimi. Então, se eu pensar numa pessoa com muita vontade de estabelecer contato com ela, ou de que Deus a ajude, aquele pedido que vem do coração mesmo, para que o Pai Celestial a envolva, né, a fortaleça, a ampare. Né? Normalmente, quando amamos uma pessoa, queremos bem, é um amigo muito querido, esses pedidos são mais fortes. Né? Claro, porque partem do coração. Quando é alguém que não conhecemos, não vai ter tanta força assim. A corrente não vai ser tão vigorosa, compreensível, porque não há laços de afeto que nos unem. É válido, né? Mas a diferença está aí. Né? A energia da corrente vibratória está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, quanto mais ligação nós temos com a pessoa, mais a queremos bem, mais a amamos, tanto mais forte será a corrente fluídica disparada pelo nosso pensamento, que vai atingi-la. Né? Então é importante sabermos disso. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Né? Então, por essa razão, é que a prece é escutada pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Então, não há lugar em que os espíritos estejam que não consigam escutar a nossa prece. Por quê? Eles não ouvem pelos ouvidos físicos, como nós. Nós podemos sentir, quando alguém pensa em nós muito fortemente, um apelo íntimo, alguma coisa que vem de dentro, que nos faz lembrar daquela pessoa, né? Mas, normalmente, não distinguimos palavras
que ele lança na nossa direção. O teor do pensamento, né, nos seus detalhes, isso pode ser que não. Nós percebemos, vez em quando, não é sempre também, depende do vigor que a pessoa botou. Nós percebemos a emoção que ela está transmitindo para nós. Aí vamos dizer que podemos sentir algo muito bom, um pensamento leve, né, agradável com relação à pessoa, ou uma sensação de calafrio, né, algo meio estranho, incômodo, né, junto com a lembrança da pessoa. Se ela fez uma evocação, né, pesarosa a nosso respeito, enfim. Né, aí é uma outra coisa que vamos ver também. Mas o importante aqui é saber que não há barreiras para a prece. Eu pensei e esse pensamento vai até a pessoa. Os espíritos, então, que não dependem dos ouvidos e dos órgãos físicos para perceber, eles sentem com maior intensidade esses pensamentos que nós emitimos na sua direção. Não é? Da mesma maneira, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados, que é o que dissemos. Nós só estamos separados pela distância física das pessoas. Né? Então, um ente querido pode estar do outro lado do mundo, nosso pensamento o alcança, o envolve, e ele pode sentir-se, sim, embalado por ele. Né? Com alguma sensibilidade a mais, ele se sente mesmo impactado por esse pensamento. Né? Há aqueles que não acusam, mas não deixam de receber por conta disso. Então, é uma realidade a transmissão do pensamento pelo fluido universal. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Então, Allan Kardec diz que essa explicação é para que a gente compreenda que a prece tem uma ação direta e efetiva. Ela não é algo puramente mental, vamos dizer assim, do campo imaginário. Lógico que ela é mental, parte do pensamento, da vontade, mas ela não fica no campo do imaginário, porque alguns podem emprestar um caráter muito místico à prece, tirando a sua característica de efetividade. E Allan Kardec quer nos fazer compreender que não. Ela não fica no campo do imaginário. A prece, assim como o pensamento, é uma ação. Né? Então, nós botamos o pensamento para agir. Ela é algo real. Ela tem efeitos sólidos. Então, ele vai dizer assim: ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. E é claro, a gente só consegue tudo isso pela vontade de Deus. Por quê? Essa transmissão do pensamento está nas leis divinas. Se não fosse por isso, nós não conseguiríamos. Então é claro que eu posso desejar tanto bem quanto mal de alguém e transmitir esse pensamento para a pessoa. O pensamento vai fluir nas ondas do fluido universal e vai atingir a pessoa. Agora, o impacto está subordinado sempre à vontade de Deus. Se eu quero o bem, logicamente, todo o desejo do bem, ele recebe um estímulo muito grande da divindade. Se eu oro por alguém que está doente, que eu não posso estar com ele pessoalmente, mas quero muito que ele se alivie, ele pode encontrar realmente alívio a partir da minha prece. Porque essa prece é uma evocação a Deus para que alivie aquela pessoa do seu mal. Né? Então isso pode acontecer, porque é um desejo do bem. Se é um desejo voltado para o mal, se eu penso em alguém ou alguém pensa em nós com muito rancor, com mágoa, né? Ele vai emitir fluidos negativos na nossa direção. Não quer dizer que esses fluidos vão nos alcançar, vão penetrar o nosso campo perispiritual, vão nos fazer mal. Não. Somente se tivermos afinidade com aqueles pensamentos inferiorizados. Ou seja, se o nosso padrão vibratório também for baixo,
Se vivermos mergulhados em maus pensamentos, aí ele também está vibrando na mesma faixa, então mais facilmente aquilo vai me atingir, me envolver. Por quê? Eu sou um polo atrativo devido à minha postura anticristã. Então é preciso manter sempre a vigilância. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Então mantermos a vigilância de pensamentos, de ações, né, de palavras, né, a conduta cristã, do jeito que nós sabemos que deve ser, para que possamos nos proteger de pensamentos inferiores que possam vir a nos atingir, né? Então, isso no dia a dia acontece muito comumente. Alguém que pisa no pé do outro, no meio da rua, pode receber uma carga de pensamentos negativos, sem nem conhecer a pessoa, dependendo do estado de espírito dela, né? Então, alguém empurra o outro sem querer, numa condução, um olha feio para o outro, pronto, já se estabeleceu ali uma conexão negativa, né? Se ambos vibram nessa faixa inferior, eles vão se infectar mutuamente. Se um costuma vibrar numa faixa superior de pensamento, não precisa se preocupar. Aquilo pode até atingi-lo, mas vai ser passageiro e vai se diluir, né? Porque Deus não permite que se faça o mal ao outro assim. É por isso que Allan Kardec fez questão de colocar. A prece, ela está subordinada à vontade de Deus e Ele é juiz supremo em todas as coisas. Então a quem nós vamos recorrer para pedir proteção sempre? A Deus. Ele é o juiz supremo em todas as causas. E quem vai ser beneficiado sempre? Aquele que busca o entendimento, a harmonização, o perdão. Não é? Então fiquemos por aqui com essas reflexões e em breve retornaremos para a continuidade desses estudos. Que Deus nos ampare a todos, os Espíritos continuem conosco, nos inspirando e Jesus nos abençoe.